Aula de hoje vamos falar sobre a água, sais minerais e proteínas. A água é um item indispensável para que a vida possa acontecer. Esta frase é célebre e certamente já foi dita e ouvida por muitas pessoas. Que a água é importante para manter os seres realmente vivos, todos já sabem. No entanto, a função da água nas células é muito mais importante do que a frase quer dizer, a começar pela quantidade de água que os seres vivos possuem em sua composição. A média de composição dos seres vivos é de 80% de água. Alguns, como a água viva, por exemplo, possuem mais de 90% de seu corpo composto por água. Os seres humanos possuem entre 70% e 80% do corpo composto pelo líquido mais importante do mundo. A quantidade de água também varia por outros fatores, como a idade do indivíduo e as partes do corpo. Quanto maior o metabolismo de um organismo, maior é a quantidade de água presente nele. Logo, pessoas com metabolismo mais acelerado, como os mais jovens, necessitam de mais água e, consequentemente, possuem mais água em sua composição química. Neste mesmo indivíduo existem vários órgãos com funções diferentes. O cérebro, por exemplo, é um órgão com milhões de células e elas são responsáveis por coordenar e executar os comandos para todo o corpo e todas as demais funções. Logo, o cérebro é um dos órgãos com a maior quantidade de água do corpo humano. Já os ossos e cartilagens possuem uma quantidade muito menor de água em sua composição, já que precisam ser mais resistentes, e a água não é lá grande coisa no assunto resistência física. A água na composição química das células. A água é o item que permite que todas as reações químicas ocorram dentro das células dos mais diversos tecidos dos corpos dos seres vivos. Isso acontece devido a várias propriedades que só a água tem. Entender estas propriedades é entender um pouco sobre química e sobre física, já que as ligações entre os átomos de hidrogênio e de oxigênio, que formam a tão famosa fórmula H2O, só acontecem devido a forças de atração entre esses dois elementos químicos o tempo todo. Há duas propriedades da água que a torna especialmente útil para a boa saúde e o bom funcionamento das células. A sua alta capacidade de dissolver outros elementos e, contraditoriamente, sua não capacidade de dissolver outros elementos. E neste caso, a natureza é perfeita. O título de solvente universal atribuído à água por conta de sua polaridade, ou seja, as moléculas de água possuem polos positivos e negativos. A água dissolve outros líquidos polares e não dissolve em elementos apolares, como os lipídios, por exemplo. No caso dos lipídios, é imprescindível que a água não os dissolva, já que eles desempenham papel importantíssimo na separação das células e, principalmente, na sua distinção do meio em que estão inseridas. A composição química das células e a ação da água. Mas voltemos ao fato de que a água é um solvente universal. Esta propriedade permite que os carboidratos, proteínas, vitaminas, entre outros elementos, se relacionem para produzir energia e coordenar as atividades corporais, dentro dos tecidos e órgãos nos quais estão inseridas tais células. Por conta da facilidade de quebra das pontes de hidrogênio, famosas ligações que mantêm as moléculas unidas, mas que permite sua quebra caso seja necessário, a água acaba se tornando o meio perfeito para que as reações químicas aconteçam dentro do citoplasma e do núcleo da célula. Além de facilitar o acontecimento de reações químicas dentro das células, a água também ajuda por outros meios. A hidrólise e a desidratação também são fundamentais para que a célula continue executando suas funções básicas e o corpo permaneça em perfeito estado de funcionamento. A hidrólise é a quebra de moléculas de qualquer elemento na presença de água. Várias reações acontecem somente por conta da possibilidade de existir hidrólise dentro da célula. Moléculas de vitaminas e carboidratos são quebradas e transformadas em energia por meio da hidrólise. Já a desidratação permite que moléculas de outros elementos combinem-se entre si para produzir uma reação benéfica para o organismo e para a célula. Para combinar-se entre si, tais elementos utilizam a água presente na composição química da célula, o que provoca a perda de água e a necessidade de ela ser reposta. É aí que o corpo sente sede. A água e a vida. É por estes motivos que a água é tão essencial à vida em nosso e em qualquer planeta que possa vir a abrigar água neste universo.
É por isso que os cientistas ficam eufóricos quando fazem descobertas de água em outros objetos no sistema solar ou fora dele. A presença de água pode indicar a presença de vida. E isso é uma regra que não pode ser quebrada, já que a água já provou ser unanimidade em qualquer corpo que possua vida. Sais minerais. Os sais minerais são substâncias inorgânicas que desempenham variadas funções nos organismos de todos os seres vivos. Nosso organismo é formado por várias substâncias orgânicas e inorgânicas. Entre as substâncias orgânicas que fazem parte do nosso corpo, podemos destacar os carboidratos, lipídios, aminoácidos, proteínas e ácidos nucleicos. Já as substâncias inorgânicas encontradas são a água e os sais minerais, substâncias mais simples que as orgânicas. Os sais minerais são nutrientes que apresentam as mais variadas funções e podem ser observados em seres vivos e também na matéria não viva. Nos seres vivos, encontram-se dissolvidos em água ou imobilizados. Os dissolvidos em água estão sob a forma de íons, enquanto os imobilizados são encontrados nas estruturas esqueléticas, sendo pouco solúveis. Os organismos vivos são incapazes de produzir sais minerais, assim sendo, devem retirar esses nutrientes de fontes alimentares de origem animal ou vegetal. Apesar de não fornecerem calorias, a ingestão dessas substâncias é de fundamental importância, uma vez que os minerais atuam, entre outras funções, na formação de ossos e dentes, condução do impulso nervoso, coagulação, manutenção do equilíbrio osmótico, transferência de substâncias pelas membranas e no processo de respiração celular. A falta de sais minerais no corpo dos seres vivos pode ser fatal, uma vez que altera significativamente o metabolismo. Assim sendo, uma alimentação saudável torna-se essencial para a manutenção do equilíbrio do corpo. Veja os principais sais minerais encontrados nos seres vivos e suas funções. Cálcio é o mineral mais abundante no organismo, sendo encontrado principalmente no esqueleto. Além de formar os ossos, é um nutriente essencial para a célula, pois controla a permeabilidade da membrana. Além disso, o cálcio é importante para a contração muscular, liberação de hormônios, coagulação do sangue, entre outras funções. Ferro. Esse mineral participa, entre outras funções, da formação das hemoglobinas, um pigmento que tem a função de transportar oxigênio. Além disso, faz parte da mioglobina, que armazena oxigênio no músculo, e participa da respiração celular. Flúor. Esse mineral destaca-se principalmente por prevenir problemas dentários e ósseos, mas atua também em tecidos e células. Fósforo. Esse mineral é encontrado principalmente no esqueleto juntamente ao cálcio, formando os ossos. Além dessa função, participa da constituição das membranas celulares, fosfolipídios, de atividades enzimáticas e fornece energia sob a forma de ATP, adenosina trifosfato. Iodo. Mineral que faz parte da composição dos hormônios da tireoide e atua nos sistemas cardiovascular, esquelético, respiratório e urinário. Resumidamente, pode-se dizer que o iodo é importante para o crescimento e desenvolvimento dos organismos. Magnésio é um sal mineral importante, apesar de menos abundante, atuando em atividades enzimáticas, duplicação dos ácidos nucleicos, síntese de vitamina D, transmissão de influxo nervoso, trocas iônicas da membrana celular, entre outras funções. Potássio. Com o sódio, atua no funcionamento das células nervosas, bomba de sódio e potássio. Além disso, contribui para o metabolismo, regulação da quantidade de água no organismo, produção de proteínas e glicogênio, excitabilidade neuromuscular, controle da pressão sanguínea, entre outras. Sódio. Participa do funcionamento das células nervosas com o potássio, bomba de sódio e potássio. Esse mineral também forma o sal de cozinha e participa da absorção de aminoácidos, glicose e água. Proteínas. A proteína é a mais importante das macromoléculas biológicas, compondo mais da metade do peso seco de uma célula. Está presente em todo ser vivo e tem as mais variadas funções. Ela é um polímero de aminoácidos que pode atuar como enzimas, catalisando reações químicas, podem transportar pequenas moléculas ou íons, podem ser motoras para auxiliar no movimento em células e tecidos, participam na regulação gênica, ativando ou inibindo, estão no sistema imunológico, entre outras centenas de funções.
Praticamente todas as funções celulares necessitam de proteínas para intermediá-las ao longo de bilhões de anos. Cada uma delas foi se especializando em uma função distinta, o que depende da sua estrutura e forma. Uma proteína é um grande polipeptídeo, ou seja, resíduos de aminoácidos estão ligados entre si covalentemente, chamamos de ligação peptídica. É a união entre o grupo carboxila de um aminoácido com o grupo amina de outro aminoácido, liberando água. Esta sequência de aminoácidos é única para cada proteína específica e é determinada pelo gene. Síntese proteica. A síntese proteica é um processo que se inicia no núcleo da célula, a partir de uma sequência específica do DNA, que é um gene. Esta etapa chamamos de transcrição. A segunda etapa é a tradução, realizada no citoplasma da célula em organelas chamadas ribossomos. Após a última etapa pode haver mudanças nas propriedades dela, através de modificações em seus resíduos de aminoácidos. Existem 20 tipos de aminoácidos comuns que se rearranjam para formá-las. Isso nos dá um número enorme de tipos de proteínas. Se pensarmos em um polipeptídeo com mais de 100 resíduos, aumenta ainda mais a diversidade. Dependendo da natureza dos aminoácidos que compõem o polipeptídeo, ela pode ter estruturas diferentes. Primária. Ao longo da cadeia polipeptídica, os aminoácidos se apresentam de forma linear. Esta é a estrutura mais simples de uma proteína e é aquela determinada pelo gene. Secundária. Os aminoácidos estão ligados entre si covalentemente na estrutura primária, mas as moléculas podem sofrer rotações a partir do carbono alfa e a cadeia pode interagir com ela mesma de 3 formas. Alfa-hélice. Formam-se ligações de hidrogênio entre os aminoácidos. Folhas beta. As ligações de hidrogênio entre um aminoácido e outro geram uma estrutura foliar rígida, e laços formam-se fora do dobramento da proteína. Não é uma estrutura regular no núcleo. Terciária. É a forma como o dobramento da estrutura secundária se organiza no espaço de forma tridimensional. Também é estabilizada por ligações de hidrogênio e de sulfeto, o que garante maior estabilidade à proteína. Quaternária. Esta é uma interação entre moléculas de proteínas, formando um complexo multiproteico. Se uma proteína perde sua estrutura, ela perde também sua função, porque estão relacionadas. Esse processo chamamos de desnaturação e ocorre em altas temperaturas, em grandes variações de pH, com alguns solventes orgânicos, etc. A quebra de uma molécula de proteína ocorre a partir da hidrólise das ligações peptídicas. É o que acontece na nossa digestão, na qual parte ocorre no estômago, com pH 2, altamente ácido, através da atividade da enzima pepsina, disponibilizando aminoácidos no final do processo. Fontes de proteínas. Como vimos, a proteína é essencial para o funcionamento de um organismo. Alimentos de origem animal possuem proteínas mais completas de aminoácidos essenciais. Elas também estão presentes nos vegetais, mas não encontramos a quantidade diária necessária de aminoácidos essenciais em um único vegetal.